Meus queridos e amados irmãos, que a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus seja com todos. Nós estamos de volta para mais uma aula de Escola Bíblica Complementar. Esta aula que tem um compromisso com a poderosa, inerrante e infalível Palavra de Deus. Eu sou o pastor Walter Pereira e semanalmente nós estamos comentando aqui a lição de adultos publicada pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus trimestralmente. Então, toda semana nós estamos gravando aqui uma aula e comentando uma lição. Todos os nossos comentários eles são feitos em 10 tópicos que podem te ajudar no seu estudo, na sua aula, na sua compreensão da lição. A lição de hoje, irmãos, já é a lição número 1 para 6 de outubro de 2024, que está baseada nesta nova lição aqui do último trimestre de 2024. O ano de 2024 está indo embora. E a lição trata sobre as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Graças a Deus. Esta lição está sendo comentada pelo muito digno pastor Elinaldo Renovato, que é mestre em administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e em ciências da religião pela FAETEL. Pastor Elinaldo Renovato também é autor de diversos livros, como Ética Cristã, Aprendendo Diariamente com Cristo, Os Perigos da Pós-Modernidade e Deus e a Bíblia. Todos esses livros, essas obras editadas pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Não é a primeira lição que o muito digno pastor comenta. Então, hoje nós vamos estudar a lição número 1 para 6 de outubro de 2024, que vai tratar justamente sobre as promessas de Deus. Um assunto já mais genérico e mais geral, Então, o nosso textuário vai dizer assim: E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Jeremias, capítulo 1, versículo 12. A verdade prática nos diz: Deus faz suas promessas para que experimentemos um relacionamento mais próximo com Ele. A nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro de Isaías, capítulo 55, versículos 6 a 13. Antes de fazermos o comentário, eu queria pedir a você que se inscrevesse no nosso canal, para que toda semana você receba o comentário da lição. Deixe aí o seu like também, compartilhe com outras pessoas e deixe também o seu comentário lá no YouTube, tem um local onde você faz o comentário, tá bom? Então, leitura, Isaías capítulo 55, versículos 6 a 13, nos diz assim: Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dá semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não tornará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Porque com alegria saireis, e em paz sereis guiados, os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta. Isso será para o Senhor por nome, por sinal eterno que nunca se apagará. Ok, nossa lição tem aí uma introdução
onde você vai ver a lição de forma panorâmica, de forma geral. O primeiro tópico, um convite de Deus. Segundo tópico, as promessas e seus fundamentos. O terceiro tópico, tipos e propósitos das promessas de Deus. E por fim, então, a conclusão vai fazer aí o fechamento geral da lição. A lição dispõe, como já falamos, de 3 tópicos, né? E com os seus subtópicos vão explanar esse assunto das promessas de Deus. Eu construí aqui, meus queridos, 10 tópicos, como nós fazemos semanalmente em todas as lições, e aqui muita coisa está fundamentada na própria lição, e de repente um tópico ou outro a gente coloca a mais para poder ampliar aí o seu estudo. Por isso, Escola Bíblica Complementar. E o primeiro tópico que eu coloquei aqui, dos 10 que nós vamos enumerar, é o seguinte: promessas. O título são as promessas de Deus, então eu coloquei promessas veladas pelo Senhor. Significa dizer que o Senhor dá a sua promessa, dá a sua palavra, e ele fica tomando conta, prestando atenção, vigiando, velando pelo cumprimento dessa palavra. Ora, nós estamos falando de Deus. Deus não se esquece, né? Deus, é o Todo-Poderoso, né? Mas, como sempre que nós lidamos com Deus, nós temos que jogar qualidades humanas, né? É o que chamamos de antropomorfismo, né? Para que a gente possa entender esse relacionamento. Porque fica muito difícil você tratar de um Deus infinito, você sendo finito, de um Deus eterno e você sendo temporário, né? De um Deus espiritual e você ainda em estado de carne, né? Então, meus queridos, promessas veladas pelo Senhor. O texto áureo tem uma frase aqui que o Senhor falou para Jeremias. O Senhor perguntou a Jeremias o que é que ele estava vendo. Ele disse: eu vejo uma vara de amendoeira. O Senhor disse: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Por isso que as promessas de Deus não ficam sem cumprimentos, né? Mas elas se cumprem. Glória a Deus. O segundo tópico da nossa lição e o subtópico 3, nós vamos ler aqui uma observação interessante que diz assim, que Deus zela por sua palavra. Como vimos em Isaías 55, a palavra que sai de Deus tem um propósito determinado para cumprir. Aqui está embasada a fidelidade de Deus, e por isso ele garante o cumprimento das suas promessas, conforme estão expostas em sua poderosa palavra. Há uma declaração solene do profeta Jeremias a respeito de como Deus cumpre a sua palavra, né? Então é justamente o versículo que eu li, Jeremias 1, 11 e 12. Ainda veio a minha palavra do Senhor, dizendo: o que é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Paulo, escrevendo aos Coríntios, né, ele fala também, ele diz assim: porque tantas quantas são as promessas de Deus, são nele sim, e por ele o amém. Então Deus é um guarda fiel, que não só guarda o seu povo, não só toma conta do seu povo, mas ele toma conta da palavra que ele emite, da palavra que ele promete, para que tenha o fiel cumprimento. Em segundo lugar, eu coloquei aqui promessas infalíveis, né? Olha, tudo pode falhar. Nós que somos humanos estamos acostumados com falhas, né? Você vai ligar o carro falha. Você vai ligar o ferro elétrico, ele falha. Você vai ligar o liquidificador, ele falha, né? Enfim, né? O avião falha, tudo falha, mas as palavras de Deus, elas são infalíveis. Mateus 24, 35, Jesus diz assim: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Isaías capítulo 40, versículo 8, diz assim: seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra do Senhor subsiste eternamente.
Números 23, 19, está escrito: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Então, nosso Deus é um Deus fiel. O auxílio teológico, o número 2, porque nós temos 2 aqui, lá no finalzinho diz assim: Paulo demonstra que a promessa de Deus tem a qualidade de uma aliança, porque cada palavra de Deus é segura e certa. É como um pacto, um concerto, uma aliança. Por isso, palavra infalível. Tópico 2 e subtópico 2 também, vamos ver aqui algo interessante, que diz assim: o Deus Todo-Poderoso não falha em suas promessas. Essa afirmação está fundamentada em seus próprios atributos incomunicáveis. Isto é, servimos a um Deus onipotente, onisciente e onipresente. Com atributos incomunicáveis, nos referimos aos atributos que ser humano algum pode ter, somente Deus. Por isso que são atributos incomunicáveis, eles são uma particularidade de Deus. Mais embaixo um pouquinho diz: o Deus Todo-Poderoso tem essas capacidades como constituintes de sua própria natureza. Por isso ele não falha e não muda. O profeta Isaías constata essa verdade dizendo: ainda antes que houvesse dia, diz o Senhor, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Glória a Deus. Então, segundo lugar, irmãos, promessas infalíveis. Em terceiro lugar, eu coloquei promessas que geram relacionamento. O autor vai comentar isso muito bem aqui na lição. Na verdade prática, vai dizer assim: Deus faz suas promessas para que experimentemos um relacionamento mais próximo com Ele. Claro, Deus ele busca sempre ter um relacionamento mais aproximado, uma comunhão mais perfeita com o homem. E dentre os muitos métodos e artifícios que Deus usa para alcançar essa comunhão, está aí as suas promessas, Muito bem. Mesmo que muitas vezes, irmãos, cabe aqui um comentário, Porque Deus faz um concerto, faz um pacto, faz uma aliança, e muitas vezes o lado de cá quebra a aliança, mas Deus não quebra a sua aliança. No plano de aula, na parte de motivação, na lição do mestre, está escrito assim: experimentar suas promessas requer o estreitamento do nosso relacionamento com Ele. É importante ter em mente que é preciso nutrir um relacionamento sincero e leal para com o Deus que faz promessas. Vamos ver ainda outra observação. Lá na aplicação está escrito assim: saber que Deus tem pensamentos de paz e não de mal a nosso respeito. Vivenciá-las, essas promessas, é desfrutar não apenas de bênçãos especiais, mas também aproximar-se de Deus de um modo especial, tendo em mente que a nossa comunhão com Ele é mais importante até mesmo do que viver as suas promessas. Obviamente, Ter a comunhão com o Senhor está acima de qualquer promessa, de qualquer benefício que o Senhor possa fazer conosco. Quarto ponto. Então, já comentamos aqui, primeiro, promessas veladas pelo Senhor. Segundo, promessas infalíveis. Terceiro, promessas que geram relacionamento. Quarto, promessas com propósito. Aliás, irmãos, tudo que Deus faz tem um propósito. Às vezes nós não entendemos, às vezes nós ignoramos, às vezes nós não prestamos atenção, mas tudo que Deus faz tem um propósito. E um propósito sempre buscando o nosso bem. Então, as suas promessas, elas são feitas com um propósito. Não é apenas para produzir esperança, para mexer com a nossa fé. Essas promessas de Deus, elas têm um propósito.
Veja o versículo 11 da nossa leitura, que o Senhor diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz ou o que eu desejo, né? E prosperará naquilo para o que a enviei. Então, a palavra de Deus, as promessas de Deus, elas têm um propósito e, inexoravelmente, terá o cumprimento. Ok? Tópico 1 e subtópico 1, vamos ver aqui outra observação. Eu vou lendo somente as partes que eu marquei, irmão. Você depois procura na lição, que às vezes está um pouquinho mais embaixo, né? Então, aqui tem assim: essa palavra sempre agirá com um propósito, quer para a redenção, quer para a condenação. Ela não pode retornar vazia, porque o soberano é zeloso para cumpri-la. É nessa veracidade da palavra que as promessas de Deus estão firmadas, né? Então, tudo com um propósito e propósito especial. Terceiro tópico, subtópico 3, vamos ver aqui outra observação. No subtópico 3, diz assim: ao longo da Bíblia percebemos diferentes propósitos para Deus cumprir suas promessas. O primeiro deles é o de Deus estabelecer uma aliança com o ser humano. O segundo, de reconsiderar o destino da raça humana, dando-lhe mais uma oportunidade por meio de um justo Noé. Outro propósito seria mostrar a eleição de um povo como parte de sua aliança com Abraão. Além desses, certamente um dos grandes propósitos de Deus fazer promessas é realizá-las. Além desses, certamente um dos grandes propósitos de Deus fazer promessas e realizá-las tem a ver com zelar pela sua palavra e aprofundar o seu relacionamento conosco. Quando experimentamos o cumprimento das promessas de Deus, temos a certeza inabalável de que Deus se relaciona conosco e por isso não estamos sozinhos no mundo. Glorificado seja o nome do Senhor. Quinto lugar, irmãos, essa eu coloquei como um acréscimo aqui na nossa lição. Promessas que provam a nossa fé. Eu tenho promessas de Deus na minha vida. Você tem promessas de Deus na sua vida. E os irmãos sabem que, apesar de nós termos esse prazer em saber que Deus vai realizar alguma coisa em nossa vida, nós muitas vezes somos traídos pelo tempo, né? Às vezes a demora e você começa a balançar na fé, né? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Você não tem nada na mão. Você só tem a confiança em Deus, porque você sabe que Deus é fiel. Mas as promessas de Deus, eu posso afirmar que elas balançam a nossa estrutura. Então não é algo que a gente recebe com toda tranquilidade e fica todo tranquilo, tudo mais. Não, né? As promessas de Deus, elas sacodem a nossa estrutura, elas mexem com o nosso interior e há pessoas até que abalam a sua fé. Eu coloquei aqui o patriarca Abraão, não vou falar de outros personagens, né? Mas o patriarca Abraão, quando você lê a história dele, não é? Deus falou com ele: olha, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela para uma terra que eu te mostrarei. Hebreus 11, se não me engano, versículo 8 ou versículo 6, né, vai dizer lá que Abraão saiu pela fé, né, obedecendo a Deus, mas saiu sem saber para onde ia. Isso é você pegar um ônibus sem aquela placa lá que diz para onde vai, né? Então você pega aí a deriva. Saiu a deriva, mas confiando em Deus. Mas ao longo do tempo, os irmãos veem como a fé de Abraão foi provada. E muitos outros, né? Abraão, Isaac, Jacó, né? A fé de José foi provada, não é? A fé de Moisés foi provada. Então, todos nós que temos fé, essa fé muitas vezes é submetida a dificuldades para justamente testar o caráter da nossa fé. Então, essas promessas de Deus, elas provam a nossa fé.
Será que nós temos confiança mesmo? Sim ou não? Tópico número 6, eu coloquei aqui promessas incondicionais, que está aqui na nossa lição. É um subtópico, né? Você vai lá para o terceiro tópico e subtópico 1, que vai falar justamente das promessas incondicionais. São promessas que Deus faz independentemente de nós. Então veja só, as promessas incondicionais são as que independem de circunstâncias, de tempo ou de atitudes do destinatário. Por exemplo, a promessa do nascimento de Jesus, proveniente de uma virgem, está lá em Isaías 9,6, o local do nascimento de Jesus, em Belém da Judéia, que Jesus seria chamado Emanuel, né? Tudo isso aí, Deus já tinha falado, não depende de mim, não depende de você, não depende de César, não depende de Roma, não depende de nada. Isso haveria de se cumprir e se cumpriu. Deus disse, vou fazer isso aqui, acabou. Né? Então, isso são promessas incondicionais, elas não dependem de pessoas, não dependem de situações e nada. Elas são promessas que Deus dá, né, e acabou. Né? Lá em Gênesis, né, 3:15, né, quando o Senhor fala ali com a serpente, com Eva, né, e nós vamos ver, eu quero até ler aqui para não citar o texto de forma inadequada. Gênesis capítulo 3 e o versículo 15, né, Deus falando com a serpente, né, e porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente, é a semente aqui da serpente, e a sua semente, a semente da mulher. Esta, a semente da mulher, te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Né? Então aqui está uma promessa, que é a promessa da redenção. Quem vai pisar a cabeça da serpente é Jesus. Isto é uma promessa incondicional. Muito bem. O sétimo ponto são as promessas condicionais que a nossa lição está dizendo. São promessas de Deus, quando Deus diz assim, se, né, lá, segundo livro das Crônicas 7,14, diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu abrirei as janelas dos céus, né? E também sararei aí a sua terra. Muito bem. Então, aqui está dizendo, né? Se o povo fizer aquilo ali, Deus vai sarar a terra, né? Deus vai abençoá-los grandemente. Mas se eles não fizerem aquilo, a promessa não vai se cumprir. Então, vamos ver o comentário aqui dessas promessas condicionais. Terceiro tópico, e isso é o subtópico 2. Diferentemente das promessas incondicionais, as condicionais dependem de circunstâncias, do tempo e da atitude humana para se cumprir ou não. Ao longo da Bíblia encontramos muitas promessas condicionais, promessas de saúde plena ao povo judeu, condicionadas à obediência. Se for obediente, vai ter saúde, né? Promessas variadas que são condicionadas à obediência do povo. Você vai ver lá em Deuteronômio 28:1. Promessa de receber o perdão de Deus, condicionada a perdoar o próximo que nos ofendeu, né? Promessa de permanecer no amor de Deus, se guardar os mandamentos de Cristo. Então, quando tem a partículazinha se, né, é uma condição. Se o povo fizer isso, vai acontecer aquilo. Se o povo não fizer, não vai acontecer. Então, é o que o autor trabalha aqui como promessas condicionais. Auxílio Teológico 1 vai dizer assim, alguns comentaristas sugeriram que as promessas de Deus a Abrão eram promessas condicionais. Eles dizem que a condição era a obediência à ordem de Deus de deixar a cidade de Ur. Afinal, se Abraão não tivesse partido, nenhuma das coisas que Deus prometeu poderia ter se concretizado. O autor vai dizer que essa opinião distorce, né, do texto bíblico quanto a uma verdade vital.
a respeito da vida espiritual. As promessas de Deus não se ativam pela nossa obediência. Pelo contrário, é a nossa obediência que se ativa pelas promessas de Deus. Vamos deixar esse comentário aqui à parte, não é? Que é o que está aqui no nosso auxílio teológico, né? Muito bem. O que acontece é que a fé estabelece um relacionamento com Deus, a fonte suprema de energia. A fé conserva este relacionamento. É uma consciência ativa em Deus e nas suas promessas que nos faz obedecer. A Bíblia vai dizer, Paulo vai dizer lá em Efésios, que o Senhor opera em nós tanto o querer como o efetuar. Resolvido o problema. Muito bem. 8º ponto, irmãos, e antepenúltimo já, eu coloquei aqui promessas que visam um bem maior. Por que Deus nos faz promessas? O que Deus quer conosco? Deus sempre quer um bem maior. Eu costumo dizer que eu e você, todos nós, sem exceção, estamos numa posição muito melhor do que merecemos. Nós não temos razões para reclamar. E quando Deus faz uma promessa, seja particular ou geral, esta promessa visa um bem maior. Eu até guardei um texto aqui, mas a Bíblia fechou, mas eu vou ler aqui em Jeremias 29, um trecho muito bonito, e o versículo 11, onde o Senhor diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Claro, irmãos, também está condicionado à obediência do povo, aquela coisa toda, mas Deus sempre quer fazer mais do que nós pedimos ou pensamos. Paulo escreve aos Efésios, capítulo 3, versículo 20, e ele vai dizer: ora, há aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Eu costumo dizer na igreja, nas pregações, eu digo: olha, Deus é o maior interessado em nos abençoar. Deus quer nos abençoar, meus irmãos, muito além daquilo que nós pedimos, porque às vezes o nosso pedido é medíocre, é mesquinho, às vezes é para atender uma demanda particular, e eu creio assim que tudo que Deus faz na sua vida e faz na minha vida é para transbordar para todo mundo, é para quem está ao nosso redor. Deus não dá nenhuma bênção que seja exclusivamente minha, ela passa por mim e abençoa outras pessoas. Então, as promessas de Deus visam sempre um bem maior. Aconteça o que acontecer conosco, Deus sempre estará nos levando para um lugar melhor. 9º lugar, promessas, vírgula, às vezes, vírgula, incompreensíveis. Aqui na nossa leitura, irmãos, versículos 8 e 9, olha só, quando Deus diz assim: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, meus queridos, eu falei inicialmente que nós estamos lidando com um Deus infinito, um Deus eterno, um Deus santo, 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 um Deus, vamos dizer, metafísico, não é um Deus físico que eu estou vendo, pegando, um Deus transcendental. Então, isso me faz, neste relacionamento com Deus, muitas vezes não entender. Foi o que Jesus disse aos seus discípulos, quando ele estava lavando os pés dos discípulos, os discípulos tudo escandalizado, gente ali, eu acho que está querendo desmaiar já, E Pedro: não, o senhor não vai me lavar e tal. Ninguém estava entendendo nada. E aí Jesus fala para eles assim: olha, o que eu estou fazendo agora, vocês não vão entender. Vocês vão entender depois. E geralmente esse trabalhar de Deus conosco, irmãos, é assim. No primeiro momento nós não entendemos o que Deus está fazendo e tudo mais. Eu estou aqui trabalhando em uma igreja,
e estou ensinando a esta igreja. E eu já disse para algumas pessoas no particular, eu digo, olha, algumas coisas que eu estou falando, pessoas não estão entendendo, muitos não estão entendendo, mas daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, eles vão entender, porque a palavra de Deus, ela sempre vem a nós de forma estranha e às vezes nós não entendemos, né? Então essas promessas, às vezes elas são incompreensíveis, mas fique tranquilo, entendendo ou deixando de entender, guarde que Deus ele está fazendo o melhor por você e o melhor por mim. E, por último, meus irmãos, aqui eu coloquei promessas fundamentadas. Ora, tudo que Deus faz tem propósito e tudo que Deus faz tem fundamento. A sinopse do tópico 1 vai dizer assim, que é uma síntese, vai dizer as promessas de Deus estão firmadas na veracidade da sua santa palavra. Eis a fundamentação, né? Então, Deus, ele nunca erra. Deus, ele sempre está certo e ele sempre tem razão. Eu faço coisas sem fundamentação muitas vezes. Faço coisas que muitas vezes eu me arrependo porque errei. Fiz algo sem fundamentação, fora de lógica, inapropriada, mas Deus não trabalha assim. Tudo que Deus faz tem fundamento e suas promessas têm fundamento, têm fundação, têm alicerce. Meus amados e queridos irmãos, que o Senhor nos abençoe, que o Espírito Santo aplique esta palavra ao seu coração e ao meu coração, e até a nossa próxima aula, se Deus assim o permitir.